Você sabe o que é unção? Sabe identificar unção? Isso é uma coisa muito importante. E muita gente não sabe o que é unção. Por isso tem muita gente enganada também. Porque às vezes estão frequentando lugares que não tem unção de Deus nenhuma ali. Quem está na liderança ali não tem unção de Deus nenhuma. Os mestres daquele local às vezes até são mestres, mas são só mestres, não tem unção. Isso aí faz muita diferença, isso faz muita diferença. Para quem não sabe, falar uma das coisas que eu faço, que é o seguinte: às vezes eu pego pregações de vários tipos e fico analisando o tipo de pregação, né? Até pra gente crescer um pouquinho, né? Aprender um pouquinho mais dentro daquilo que é possível, de acordo com o que é pregado. Mas eu também fico fazendo isso porque quando você tem unção, aí que está o segredo. Se você tem unção, se você tem o Espírito Santo de Deus, esse Espírito Santo, que ele é santo, ele vai testificar dentro de você quando você bate de frente com uma outra fonte de unção, que também é ele, naquela pessoa. Então, de cara, eu identifico quando não tem unção. Às vezes o Espírito de Deus está longe, né? Eu vejo algumas pregações que, pelo amor de Deus, e eu não estou falando de grito, não estou falando de gritar. Gritar, até cachorro grita, ó, moto grita, ó. Gritar, mulher estressada, rixosa, grita. Não estou falando de gritar. Gritar em microfone é a coisa mais fácil do mundo. Quero ver pregar na rua, quero ver evangelizar na rua, quero ver evangelizar no ônibus, quero ver consolar o aflito na rua. O microfone é fácil. Isso aí, já cansei de ver isso. Por isso que eu falo também que o evangelho verdadeiro, ele é vivido nas ruas. O evangelho verdadeiro é vivido na rua. Jesus falou ide, ele não falou convide, não falou. Então, voltando ao assunto principal do vídeo, que é unção, eu sei identificar a unção, sei ver onde tem unção, porque a unção real, ela passa pelo crivo chamado Espírito Santo. Espírito Santo, ele é a fonte de toda unção real, genuína, porque ele vem do próprio trono de Deus, né? Ele é Deus em nós. Então eu tô meio cansado de ver um monte de gente enganada. E eu acho interessante que as pessoas estão ouvindo. Quer ver só um exemplo? Tem gente que vai a um lugar, aí chega o pregador vai pregar, ele fica fazendo, sabe o quê? Uma sessão de terapia. Tem um monte de gente pagando psicólogo, pagando terapeuta, e o pregador acaba sendo mais um. Ele virou um terapeuta. O cara fica lá com o microfone na mão, fica conversando, falando sobre alguma coisa
não vou dizer aleatória não, mas ele fica falando, por exemplo, tá? O rio onde as águas correm. E aí ele dá um tema e fica ali 2 horas falando sobre o rio onde tem água, ou seja, uma coisa óbvia, chovendo molhado, né? E fica lá, e as pessoas, como é sábio, nossa, como tem discernimento da palavra. Aí eu vendo uma cegueira desse quilate, desse tamanho, na hora, e uma coisa interessante também é que quando você tem o Espírito de Deus, quando tem uma situação pontual assim, na hora o próprio Espírito Santo vai te lembrando dos versículos, das palavras que se contrapõem à situação. Por exemplo, quando você ouve sobre esse tipo de coisa, né? Aí na minha cabeça já acendeu aquela luzinha assim, ó. Pam, 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 pam. E ajuntariam doutores para si. É o que está acontecendo. O pregador hoje, ele virou um doutor na palavra. Então ele não precisa mais de unção. Você entende? Ele não precisa mais de unção. Ele precisa só conhecer, estudar a história. Ele não precisa ter nenhum relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo de Deus, porque ele conhece a palavra, ele estuda. Então quando você estuda, você fica mestre naquilo que você estuda, não é? É o mais óbvio a se pensar. Então, aí o pregador de hoje é exatamente o cumprimento da própria palavra. Que diz que as pessoas teriam comichão nos ouvidos. As pessoas teriam comichão nos ouvidos. E eles iam procurar palavras que fizesse mais sentido aos seus ouvidos, né? Dentro do que eles querem ouvir. E com isso eles ficam suscetíveis a ouvirem fábulas, porque é isso que esses camaradas contam fábulas. E aí eles iam voltar às fábulas, né? E voltando às fábulas dentro dos templos, você vê que é um caminho construído por Satanás, e ele é muito inteligente a esse respeito. Voltando às fábulas dentro dos templos, eles estão dando ouvidos ao quê? Doutrina de demônios. E é exatamente isso que essa palavra quer dizer. Então, quando você não sabe identificar a unção, você tem que ver que tem alguma coisa de errado com você. É sinal de que o seu relacionamento com o Espírito de Deus talvez nem exista de verdade. Por quê? Porque quando você tem o Espírito Santo de Deus, é uma coisa automática. Ele te mostra onde ele não está. Ele te mostra que não é ele quem está falando. Ele te mostra que não é ele quem está tocando, que não é ele quem está agindo. Logo, você vai ver que ou é homem, ou é demônio, ou é a parceria dos dois juntos, que é o que tem acontecido ultimamente. Então, saber identificar a unção parte pelo princípio de que você precisa ter a unção, você precisa andar com Deus, você precisa ter o discernimento do Espírito Santo de Deus. E ele vai te fazer identificar onde ele está e onde não está. É por isso que tem um monte de gente ouvindo asneira, ouvindo bobagem, ouvindo o conselho da vovó Mafalda. Fica lá 2 horas com o microfone na mão e um bando de pateta ouvindo alguém rimar rua com lua e vai embora. Porque a lua brilha, porque ela recebe a luz do sol. E quando ela recebe a luz do sol, ela fica tão brilhante que à noite, quando a noite escurece, ela reflete na rua. E você pode reparar que na noite mais escura, a lua pode estar tão brilhante, tão clarinha, que ilumina até a rua, e por aí vai. Reparou?
que é muito fácil fazer esse tipo de coisa, eu posso falar aqui 3 horas só sobre a rua, a lua, a noite, o sol, um monte de coisa para encher linguiça, um monte de coisa para encher linguiça. Só que aí quando você fala um monte de coisa para encher linguiça,